Paz de Deus, pessoal, tudo bem? Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. É o que nós vamos falar sobre isso hoje. Pediram que fosse de uma maneira diferenciada, né? É, Acharam mais fácil, talvez, que fosse de uma maneira mais ortodoxa. Então, nós vamos fazer assim, né? De uma maneira mais ortodoxa. Nós vamos falar sobre Joel 1, mais especificamente o 13. Mas primeiro nós vamos entender um pouco o contexto de Joel. Eu estou pensando em deixar para vocês, porque foi o que foram as sugestões que a gente teve, de deixar para vocês o esboço, né, para vocês darem uma olhada. Joel 1,13 é um chamado direto aos sacerdotes, que se vistam de saco, lamentem e passem a noite em vez de luto, porque a oferta... Por quê? Presta atenção. Porque a oferta de cereal e a libação foram cortadas da casa de Deus. E o clímax de um lamento é o clímax de um lamento que já começa no versículo 8. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que os sacerdotes foram chamados a chorar. Por causa do templo, porque as ofertas não tinha mais condição de ofertar a Deus. Contexto histórico, para você se situar. O livro de Joel narra uma praga de gafanhotos devastadora que arrasou a economia agrícola de Judá. Olha só, e o que aconteceu por ter isso feito? Trigo, cevada, vinho, azeite, tudo destruído, conforme Joel 1, do 4 ao 12. Isso não era só fome, não, gente. O sacerdote não estava conclamado a chorar por si, pelo povo, por causa das condições, não. Sem grão e sem vinho, não havia como manter as ofertas diárias no templo, conforme Êxodo 29, do 38 a 41. O culto parou por falta de matéria-prima. A datação do livro é discutida entre alguns estudiosos, uns colocam no século IX a.C., outros no período pós-exílico, que varia do século V ao XIV a.C. Mas o consenso é que não há uma menção de lei, o que sugere uma época de governo sacerdotal, reforçando o protagonismo do sacerdote no texto. Aqui só para você dar uma olhadinha, né? Só para você ter uma noção aqui, né? Mais ou menos histórica aqui. Agora é o seguinte... Isso está falando com os sacerdotes. Eu não gostaria que você olhasse para o seu pastor, olhasse para outro pastor, nesse momento, com olhar de julgamento, estendesse o dedo, não. A palavra fala que vós sois o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida do Senhor, para que anuncieis, lá vou eu falando, igual pediram que não falasse, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olhe para você, esse momento é um momento de arrependimento de cada um de nós. Não é um momento de você pensar no pastor A, B, não. É um momento de pensar em você. Você, se você é crente, você é sacerdote. Então, eu sou sacerdote. Então, não pelo pastorado nesse momento, por ser crente, por ser filha de Deus, por ser chamada para a maravilhosa graça de Deus. Então, nesse momento, não aponte o dedo para ninguém. É para cada um de nós esse chamado ao arrependimento. Cada um de nós. Então, vamos lá. De Joel 1,13 ao sacerdócio do crente. Um chamado ao arrependimento e conserto. O texto base é Joel 1,13. A ponte tipológica é 1 Pedro 2, 5 e 9 e Apocalipse 1,6. Vou detalhar isso depois. Texto de apoio vai ser Joel 2, do 12 ao 13, Romanos 12, 1, Apocalipse 3, 1. Introdução, 2 classes, um só chamado. Meu marido é que gostava de fazer pregação assim, né? Ela fica mais longa, né? Mais pesada, mais explicativa. Se a pessoa depois quiser o esboço, tem mais jeito de fazer, né? Então vamos lá. Em Joel, quem ouve a ordem, cingivos lamentai-vos, são sacerdotes levíticos, uma classe específica ordenada e responsável pelo altar físico do templo em Jerusalém. Isso é um fato histórico. Mas Pedro nos ensina que esse sacerdócio era sombra de algo maior. Nós estamos falando aqui, vós sois sacerdócio real, para oferecer sacrifícios espirituais, conforme 1 Pedro 2, 5, 9. O que era a função de uma classe sacerdotal, em Cristo se tornou uma vocação de cada crente. Então hoje eu vou falar, Joel falou de você, falou de mim. O que Joel exigiu naquele sacerdócio, Cristo exige de mim e de você. Primeiro, o sacerdote levítico cuidava de um altar que não era dele. Gente,
O sacerdócio levítico cuidava de um altar que não era dele. A palavra fala que nós somos a casa de Deus. Então, o nosso altar, que é o nosso coração, não é nosso, é de Deus. Como nós temos tratado a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade. Ele não era o dono do templo, ele era mordomo. Sua tarefa era manter, olha só, o sacerdote não era dono do templo, ele era mordomo. A sua tarefa era manter aceso o que Deus tinha ordenado. Se o altar apagasse, era falha de mordomia, não do templo. Como está o seu altar? Como está a sua comunhão com Deus? Apagada não é defeito de Deus, não é problema de Deus, não é problema do irmão, não. Não é problema do irmão da recepção que não te cumprimentou, não é problema do pastor que você acha que fez isso, ou fez aquilo outro. O problema é seu. É um autoexame. O problema não é da tia das crianças que não deixou o seu filho cantar lá no dia, não. O problema não é do irmão que falou mal de você, não. O problema é seu. Cada um de nós é que tem que manter acesa essa chama pela oração, pela súplica, pelo clamor, pela Bíblia, pelo congregar. Ninguém pode ser responsável pelo meu altar. Então você está dando para o irmão a responsabilidade do seu altar? Você está dando para o pastor que você acha que fez alguma coisa com você a responsabilidade do seu altar? Você está dando para o diácono que passou por você direto no serviu a ceia? Um exemplo assim que eu estou dando, não sei qual é a sua dificuldade. Você está dando para ele a responsabilidade de manter o seu altar? Não. Negativo. 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 Aí agora eu toco nos chamados desigrejados. Não. A responsabilidade é sua. Lá, naquele dia, você não vai poder chegar e falar assim, porque o pastor, porque o bispo, porque o apóstolo, porque o diácono, porque a tia das crianças, porque o irmão do estacionamento. Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Presta atenção na sua vida, no seu caminhar. O texto mostra fome, mas a causa espiritual por trás é mais profunda. O povo tinha se acostumado a oferecer o que sobrava, não o melhor. Compare com Malaquias 8, 1:8 do mesmo período. Quando a praga veio, só revelou que já estava fraco. Como você está? O que é isso que sobrava? Não estou falando de dízimo e oferta nesse momento, não. O que sobrava? Se o sujeito está satisfeito numa congregação, ele oferece. Se alguém pisa no pé dele, ele já não oferece, mas é o que sobrou. Entendeu por que a correção tem que ser em nós? Não pode ser no outro não, gente, porque a vida espiritual, ela é muito íntima, né? Como dizia o meu outro pastor, a espiritualidade nossa é muito íntima, entendeu? Não tem jeito de delegar para ninguém. Se há um erro, se há uma falta de vinho, de mosto, sou eu, não é o outro, sou eu. Por isso que eu falei, não adianta de falar coisas externas se nós estamos assim. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não estou desigrejado. O desigrejado não começa desigrejado. O desigrejado começa de alguma coisa que ele achou que não saiu de acordo, de um culto a menos que ele, não vou nesse não, porque, irmã, tal. Não, avalie a sua vida, apruma. O Senhor está voltando. Bom, muitos crentes hoje não perderam a fé de repente. Ela foi sendo cortada aos poucos. A fome não começa assim, caiu. Oi, eu sou a fome. Não. É aos poucos. Tá para ver uma fome aí. É aos poucos. Né? O cavaleiro da fome lá, é igual lá no Apocalipse. O cavaleiro da fome não vai chegar e falar assim, gente, eu sou o cavaleiro da fome. As coisas vão acontecendo, até culminar lá, mas isso é outra história. Menos secreto. Então, vem aos poucos. Não é a irmã, não é o pastor, não é a tia das crianças, não é o pastor lá que teve uma coisa que o mundo chamou de escândalo. Não. Menos secreto, menos jejum, menos palavra, mais tela, mais distração. A crise só revela o que já estava minguando. A palavra fala que vai haver um toque de trombeta. E não vai ser ouvido com esse ouvido. Isso eu estou falando lá na frente, porque está minguando até chegar lá na frente. Entendeu? Se você estiver minguando, você precisa rever, porque vai haver um toque de trombeta que não vai ser ouvido com esse ouvido, não. Porque se fosse assim, todo mundo ia. Mas estarão dois no campo, estarão duas moendo, mas um só que vai.
Então, a sua comunhão de hoje vai ditar o que vai acontecer amanhã. Porque só revela o que já está pouco. E não vai adiantar falar assim, mas é pastor, senhor, não. A responsabilidade é individual. Meu marido gostava de falar, né? Que ele ficava em pé e falava assim, eu também vou entrar na fila para prestar conta. Então não adianta julgar para ninguém. É pessoal, é individual. Um cordeiro para cada casa. Lá em Êxodo, estou eu falando de novo, lá em Êxodo já falava sobre isso, que é individual. O chamado é individual antes de ser coletivo, né? Exige resposta pessoal. Cada sacerdote tinha de cingir, não dava para mandar o outro se arrepender por você. A responsabilidade do altar era intransferível, que eu estou falando, não adianta culpar a tia, o irmão do estacionamento, não adianta julgar para aquele pastor da internet lá, que botaram um holofote lá, não, é você, sou eu. Ninguém consagra o seu altar por preocupação. Não é o pastor, não é a igreja, não é a atmosfera do culto. É você diante do seu altar essa semana. Nossa, o culto foi uma benção. Não, o culto não é uma benção quando você treme, o culto não é uma benção quando o irmão do louvor não erra, o culto não é uma benção quando o pastor faz uma palavra que você acha assim, que é aquilo. Não, o culto é uma benção quando Deus fala com você e Deus está sempre falando conosco. A palavra fala que Deus está atrás de nós, Deus estava atrás deles falando. Esse é o caminho, andai nele. Deus está sempre falando. Se você é crente, Deus está sempre falando. A questão é que a gente não ouve, a gente não quer ouvir. Então, quando o culto está bonito, quando toca uma música que a gente gosta, a gente fala, nossa, quando é uma palavra que a gente, né, nossa, mas Deus está sempre falando. Ouça. Porque naquele momento que a trombeta tocar, ninguém vai tremer. Vai ser não abrir e piscar de olhos. Quantas vezes eu já fechei o olho aqui? Então, para de condicionar o que Deus está falando ao sentir. Entendeu? Não tem nada a ver com sentir. Tem a ver com fé. A vida cristã, gente, ela é tão diferente. Ela não se prende a um louvor bonito, a uma congregação bonita, a um conforto. Não. Ela é totalmente espiritual. Ninguém consagra o seu altar, já falei, do rasgar da veste e do rasgar do coração. Joel 2, do 12 ao 13. Joel corrige o próprio povo 2 semanas depois. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rito sem substância não basta, nem para o sacerdócio levítico, nem para o crente. Você pode ir à igreja toda semana, postar versículo, participar do grupo e mesmo assim estar com o altar apagado por dentro. O externo sem o interno é exatamente o que Joel estava condenando. Depois do concerto, a promessa é para toda a carne, Joel 2, 28 e 29. Não é coincidência que o mesmo livro que exige arrependimento dos sacerdotes termina prometendo o Espírito sobre filhos, filhas, servos e servas. Todo o povo, não só a classe sacerdotal. Joel já aponta sem saber plenamente para o dia em que o sacerdócio deixaria de ser exclusivo. É um tipo. Cada pessoa na congregação hoje é convocada com a mesma seriedade que Joel usou com os sacerdotes de Jerusalém. Que oferta foi cortada do seu altar essa semana? Não joga para ninguém, não. Que oferta? Mas vamos falar sobre o arrebatamento e tal. Mas você está apagado. Será que vai ouvir? Se você está delegando o fogo do seu altar para o outro, que segundo você fez ou deixou de fazer, como é que fica isso, gente? Não dá. Então, que oferta do altar foi cortada essa semana? Pensa aí. Não. Pregação terapêutica. Pensa aí. Que oferta foi cortada essa semana? Foi a oração? Foi o louvor? Você louva só lá no culto, lá na congregação? Junto com os irmãos lá? Ou você louva em casa? Canta um cântico espiritual em línguas? Canta um cântico qualquer em casa? Louvor esse, então, coitado, que costuma ser o mais cortado, porque é só lá na congregação. E com aquele grupo lá. Porque se for o outro irmão, é desafinado, gente, não. Você está cingido de saco por fora ou tem o coração rasgado por dentro? Se avalia. A ceia fala pra gente fazer isso, né? Se avalie. Como sacerdote que você é em Cristo. Peraí que saiu aqui.
Promessa para toda a carne. Como sacerdote que você é em Cristo, o que você vai consertar antes de pedir mais do Espírito? Exige um conserto. A palavra fala que, já falei sobre isso, né? Vós sois o sacerdócio real e tal. Então exige um conserto. Então a palavra que eu estou trazendo para você aqui é pequenininha. Aí eu assentei de não trazer palavras grandes, né? E para que você pudesse acompanhar direitinho. Conserto seu não depende, a sua vida espiritual não pode depender de ninguém. O desigrejar de amanhã é o que vem apagando hoje. O que você pode fazer para apagar? Ler a Bíblia, orar, parar de culpar o outro, repreender Satanás. São os demônios, não é o outro. O outro, ou eu, podemos até dar alguma brecha, mas mor é o Satanás. Então repreende os demônios pelo sangue de Jesus Cristo. É assim que a gente vence. Repreende o diabo. Abençoa a vida do irmão, abençoe-se a si mesmo. Reconheça a sua responsabilidade sobre o seu altar de manter ele aceso em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pelo poder do sangue do Cordeiro, eu quero abençoar as vidas aqui, que estão ao alcance dessa palavra, e os teus filhos em toda a face da terra, meu Pai. Quero repreender os demônios, todo espírito maligno, todo espírito de frieza, todo espírito de delegação para o próximo, sai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos ajude, porque já vai alta a hora e muitos de nós já haveria de ser mestre, ainda estamos no leite. Então, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, trabalha, em nome de Jesus Cristo, em favor da tua igreja na terra. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, muito obrigado. Abençoe esse irmão, essa irmã, minha vida, nossas vidas, a minha congregação, a congregação dos teus filhos em toda a face da terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada. Amém? Jesus te abençoe em nome de Jesus Cristo.